Boa noite a todas, a todos e a todas. Boa noite. Meu nome é Karina Santana Ferreira, sou quilombola, estudante da FURG, do curso de Educação do Campo, e bolsista desse projeto lindo que se chama Quilombo Literário. Quilombo Literário tem bastante gente nova, então vou apresentar. Não que eu não adore apresentar, eu gosto de apresentar. Quilombo Literário é um projeto de partilha de contos. Esse encontro acontece todas as sextas-feiras às 18 horas e a gente partilha contos escritos por pessoas negras. Funciona da seguinte forma: o Rodrigo vai dispor aqui na tela o conto. Cada pessoa que tiver afim, tiver com vontade de ler um trecho, um parágrafo, uma frase do conto, pode ler. Tem funcionado bem sem a gente precisar chamar, assim, o pessoal tem interagido. Hoje, em todas as sextas-feiras, a gente discute um tema. Hoje nós vamos discutir o valor sagrado das folhas e temos como convidadas a dona Odete, que é lá de Novo Hamburgo, que tem uma relação muito próxima com esse conhecimento, né? E a André, que não chegou ainda, porque está em trabalho de campo, mas vai chegar. Nós temos página no Instagram e no Facebook, Quilombo Literário com K. Eu vou chamar as gurias, as outras bolsistas, para elas se apresentarem e falarem um pouquinho do encontro de hoje. É a Vitória? É a tua Vitória que vai falar? Sim, eu vou apresentar a autora, que é Mel Adum. Ela nasceu em Washington em 26 de julho de 1978, quando a sua família fugia da ditadura militar no Brasil. Desde a infância esteve envolvida em articulações que tinham a arte e a cultura como meta e caminho. Voltando ao Brasil, em 1984, traz a sua bagagem de infância e atitude do movimento Black Power. Regressa aos Estados Unidos em 1998 a fim de prosseguir nos estudos e retorna à sua Bahia em 2001. Além de escritora, Mel Adum é jornalista, fotógrafa e especialista em roteiro para TV e vídeo. É fundadora e idealizadora do primeiro programa que trata da questão de raça e gênero, o Web TV Tobossas Virando a Mesa, feito por e para mulheres negras. No campo das letras e da crítica, cursou mestrado em literatura na Universidade Federal da Bahia. Boa noite, meu nome é Mariela e sejam todos bem-vindos, primeiramente. E eu faço parte da equipe do Quilombo Literário. E eu vou falar um pouquinho sobre as nossas convidadas do dia de hoje. Eu vou começar pela dona Odete. Odete de Souza Mota possui 81 anos, é natural de Taquara, no Rio Grande do Sul, é filha de João Manuel de Souza e de Palmira Antônia de Souza. Atualmente, ela reside na cidade de Novo Hamburgo com a sua filha. Dona Palmira era muito conhecida na cidade por ser proprietária de um salão de bailes direcionado para pessoas negras, mas também por tratar doentes com chás, remédios caseiros e com as suas benzedoras. A Dona Odete herdou de sua mãe o conhecimento em ervas medicinais. Além disso, ela procura pesquisar em diversas publicações as propriedades curativas das mesmas e, assim, dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Dona Palmira, a sua mãe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Andrea. Andrea Coutinho é antropóloga, mãe, candomblessista, poeta, mestra em Cultura e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Cultura e Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos.
da Universidade Federal da Bahia, especialista em agroecologia e educação do campo pela Universidade Federal do Sul da Bahia e membro do GT de Ancestralidades e Comunidades Tradicionais da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu vou só falar um pouquinho, né, que eu sempre falo aqui que esse projeto é um presente, né, para mim e para outras pessoas que já estão com a gente. A Luana está balançando a cabeça que sim, esse encontro valoroso, que esse projeto foi pensado pelo professor Rodrigo, que escolhe os contos com muita sensibilidade, carinho e cuidado, né? E também quero registrar que nesse encontro, a gente que é do movimento social, enfim, a gente tem uma rede, né? E essas duas convidadas especiais, que com certeza são presente para o nosso presente, elas foram indicadas por companheiros muito valorosos. A Dona Ivone foi indicada pelo Eduardo Tamboreiro, que é meu irmão, meu companheiro de luta e de caminhada, e a Andréia, que foi indicada pela nossa tão querida Vível, né? Que é a nossa parceira e apoiadora aqui, que a maioria já conhece, enfim. Então, tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso, mais um. Podemos começar, Rodrigo? Bora. Uhum. Nossa, e eu não sei se eu sei pronunciar esse nome. Cossi Iê. Dona Mundinha tinha 62 anos. Era uma senhora gorda, de pele negra e muito bonita. Morava numa casa de tamanho suficiente para ela e sua neta Kemi, de 12 anos. Passava a maior parte do dia no quintal, cuidando de suas plantas. Filha de Ossan, o Senhor e Deus das ervas e de tudo mais que da terra brotar, era uma conhecedora dos benefícios e malefícios que cada planta continha. Na sua vizinhança, era muito procurada por causa disso e por ser uma rezadeira de mão cheia. Kemi, filha de seu filho mais velho, mora com a avó desde que nasceu. Seu pai, um homem bonito e filho dedicado, foi morar nos Estados Unidos com a mulher, onde trabalham e juntam dinheiro para poderem voltar ao Brasil e começar um negócio próprio. Tentaram levar Kemi quando conseguiram se estabilizar, mas a menina chorava aos berros agarrada ao pescoço da avó, a quem sempre chamou de mainha. Kemi adorava passar os dias ajudando Dona Mundinha com as plantas. Tinham de tudo lá plantado, até um pé de baobá, uma árvore muito importante para os africanos e que sua avó, de tempos em tempos, enfeitava. Mainha, a senhora acha que um dia eu vou aprender a reconhecer as plantas como a senhora? Não tem um pingo assim de dúvida que você vai saber. Mas a primeira coisa que você tem que aprender é respeitar as plantas. Sempre lhes faça referência e, como eu sempre lhe digo, não se entra na casa de senhor ninguém sem pedir agô. Licença antes. Cada folha tem hora para ser retirada e reza para antes de tirar. Kemi ouvia tudo atentamente e já distinguia muitas folhas. Conhecia a folha de aça de peixe, aroeira, tapete de oxalá, camomila, canela de velho, espinheira santa, cana de macaco, espada de ogum, quebra-pedra. Foi com sua avó que ela descobriu que a novalgina também é uma folha. Observava sempre mais do que falava. Dona Mundinha era calada, não por ser introspectiva, mas porque era perfeccionista e mergulhava no seu trabalho.
o dia de maior movimento na casa era a segunda-feira, quando aparecia gente de tudo quanto é canto, para se consultar com a mãe Mundinha, como era chamada. Passava o dia inteiro rezando pelas pessoas. No final, tinha sempre um bando um banho num frasco pequeno para ser levado para casa e continuar o tratamento. Dona Mundinha nada cobrava daqueles que a procuravam, mas após resolvido o problema, quase todos voltavam para agradecer e lhe trazer presentes. Muitos anos antes, ela tinha estipulado que se alguém lhe quisesse presentear, que o fizesse através de alimentos. Estava cansada de ganhar perfumes, objetos diversos e peças de tecido que só faziam motoar na sua casa. Já os alimentos, além de servir para o uso próprio, ela distribuía entre os mais necessitados que a procuravam. As férias... O quê? Ih, acho que subiu demais. Tá, já achei. As férias de Kemi passaram depressa e o ano novo trouxe também uma nova escola. Ela estudou toda a vida na escola Nova Magia, muito longe de sua casa. Mas, como seu tio Antônio trabalhava lá, ela a levava todos os dias. No Natal, ele recebeu a notícia de que seria transferido para a escola da Lapinha, município próximo. Com a mudança do tio, Kemi teve que ir para o Colégio Estadual Luísa Maim, mais perto da sua casa. Por que esses olhos regalados, menino? É hora de dormir. Já rezou. Já sim, mãe. Sua bênção. Deus te abençoe, minha menina. Agora feche os olhos e durma. A senhora pode cantar aquela música para mim? Você não enjoa? Essa música, o compadre Gueuar fez assim que seu nome foi escolhido por Yansan, a deusa dos ventos, raios e tempestades. Mainha, por que Yansan te escolheu meu nome? Porque sua mãe foi uma grande devota dela, e quando ela estava reverenciando Yansan, ela veio na terra para agradecer e abençoar, você ainda na barriga de sua mãe. Ali ela lhe batizou Kemi, que em Iorubá significa abençoada por Deus. Disse que você vai ajudar muita gente. Será, mainha? Com certeza, minha filha. Quando você nasceu, ajudou seus pais que estavam indecisos se iam ou não para outro país. Mas para garantir o seu futuro, eles tomaram coragem e foram. E estão bem, prósperos. Logo, logo voltam e montam o tal negócio que vai garantir o seu futuro, com fé em Yezan e Ogum, que sempre os guiaram. E você me ajuda também, todos os dias, a cuidar das plantas e da casa. Canta para mim, mainha. Você é filha do sol, abençoada por Deus. Ogum te abençoou, para você libertar os seus. O teu nascimento foi anunciado por Yansan. As dores do parto compensarão amanhã. Velejo nas águas do Oxum. A deusa que nos braços te tem. Ó Deus Oxum, alegrai esse neném. Ó Deus Oxum, ninai esse neném. Era o primeiro dia de aula de Kemi na nova escola. As duas acordaram mais cedo do que de costume.
Como Kemi tinha se curado de uma gripe havia pouco tempo, Dona Mundinha preferiu não arriscar lavando seu cabelo à noite, com medo de uma recaída. A neta tinha uma cabeleira crespa lindamente cheia de tons avermelhados, o que lhe rendeu o apelido como cabelo de fogo e suruabinha. Dona Mundinha era descrente dos cosméticos vendidos em supermercados e fazia ela mesma, como as plantas do seu quintal, os óleos e cremes que Kemi usava nos cabelos. Como sempre, fez 2 tranças e fitas amarelas, levou a neta para a escola e voltou para casa. Como o colégio era próximo de sua casa, Kemi não precisou se preocupar em fazer amizades. Já conhecia muito dos alunos e funcionários, cujos parentes ou até eles mesmos já tinham ido em sua casa buscar algum tipo de ajuda da sua avó. A aula correu na normalidade. No intervalo, Kemi ficou brincando de corda com as meninas da sua classe. Para cada um que fosse pular, o coro cantava: Senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá para o olho da rua. À medida que a velocidade da corda subia, o coro ficava mais rápido também, até que alguém errasse e desse lugar para a próxima. Um garoto branco, de olhos azuis e cabelos encaracolados, recém-chegado no bairro, se aproximou e ficou olhando a brincadeira. As crianças resolveram então convidá-lo para pular. Rafael, se quiser, pode entrar, e pulas assim que a Kemi errar. Deus me livre, eu é que não vou brincar com a filha da macumbeira. Todas as meninas ficaram caladas e Kemi falou: Minha avó não é macumbeira. É sim, João me falou que a mãe dele foi lá e sua avó rezando, recebeu uma coisa e gritava. Pois saiba que a mãe do João é muito grata por tudo. Retire o que você disse sobre a minha avó. Rafael começou a gritar e girar ao redor de Kemi, que teve como única reação sair correndo, chorando. Ao chegar em casa, contou o ocorrido para a avó, que lhe deu uma bronca. Qual o problema em ser macumbeira? Mas, maninha, sem mais nem meio mas. O feio está dentro da cabeça dele, dentro da cabeça da família dele. Não tem nada de feio na palavra macumbeira. Palavra que eu acho muito bonita, por sinal. Redonda, enche a boca da gente. Foi o jeito que ele falou, maninha. Como se fosse uma ofensa, como se fosse feio o que a senhora faz. Como se não fosse presente de Deus o seu dom de curar. Dona Mundinha olhou para a neta e sorriu. Minha linda menina, você ainda vai encontrar com muita gente assim pelo caminho. Pessoas ruins, cheias de falsas verdades dentro de si. Você acha que o que eu faço é coisa de Deus? Sim, senhora. A senhora ajuda tanta gente. Até a mãe de João, que disse essas coisas para a mãe do menino lá. Duvido que ela tenha feito isso. A mãe desse tal de Rafael, que deve ser uma pobre coitada de espírito. E comentou dessa maneira na frente dele. Agora, desfaça esse bico e vamos ver as pessoas que estão lá fora e precisam de ajuda. No final do dia, a mãe de João foi lá dizer que não tinha dito tal coisa sobre mãe Mundinha. Pediu desculpas e foi embora, envergonhada, achando que ajudara
a ofender sua amiga que tantas vezes a socorrera em momentos difíceis. No dia seguinte, Dona Mundinha acompanhou a Kemi novamente à aula. E quando a neta entrou na sala, foi até a diretoria conversar com a diretora Silvana. Contou o caso e exigiu uma postura da escola. Desde já, peço desculpas, mãe Mundinha. Isso não vai mais acontecer. Isso não pode mais acontecer, Silvana. Eu não vou admitir que ninguém tente humilhar minha neta dessa maneira, e nem que falem das coisas que faço como se fosse posição de fato da escola. Uma desculpa de portas fechadas não vai resolver. Mas, mãe Mundinha, tem mais e nem meio mais. Aqui está a mistura de ervas que sua mãe me pediu. Espero notícia sua. Colocou o mocó do braço e saiu. Na hora do intervalo, Kemi ficou sozinha. Nenhuma das meninas tocou no assunto. Mas mesmo assim, ela se afastou das brincadeiras. Rafael passou por ela e deu gargalhada. Olha a macumbeira, ficou sozinha. Ele foi ao encontro dos outros meninos. O sinal tocou e todos voltaram para a sala. Kemi foi a última a sair do pátio. Passando pelo corredor, encontrou Rafael no bebedouro e olhou e foi correndo para a sua sala. No mesmo dia, Silvana foi até a casa de Dona Mundinha e a convidou para dar uma palestra no sábado sobre plantas sagradas. Satisfeita com a posição da escola, ela aceitou prontamente. Além dos alunos, os pais também estarão presentes. É uma exigência da escola. Contou a novidade para Kemi, que pareceu relutante com a notícia. Ela tinha medo que alguém ofendesse sua avó durante a palestra. Os dias passaram rápido como nunca. Começavam e acabavam como num piscar de olhos. E quando Kemi se deu conta, já era o sábado da palestra. Sua avó colocou sua melhor roupa branca e vestiu sua neta de branco também. Até as fitas e laços eram brancos acetinados. Kemi fez de tudo para atrasar a avó e, quem sabe, assim, impedir o pior. Esqueceu a pulseira, voltou para beber água e teve uma súbita dor de barriga. Nada disso adiantou. Com seu mocó embaixo do braço e passos firmes, Dona Mundinha e Kemi chegaram à escola. O auditório estava lotado. Dona Mundinha sentou e aguardou ser chamada. Toda a escola estava decorada com desenhos e colagens de folhas e plantas. Silvana chamou Dona Mundinha para o palco e anunciou o nome da palestrante Cosi Evé Cosi Orixá. Todos aplaudiram. Rafael e a mãe estavam na plateia e Kemi estava nervosa. Sentada na primeira fileira, sua avó começou a palestra, fazendo perguntas aos presentes. Quem sabe aqui o nome de uma folha? De 5, de 100, de 1000. São muitas as folhas espalhadas pelo mundo. Cada folha tem seu nome. Cada folha tem sua serventia. Nem todas as folhas fazem bem para mim, por exemplo. E essas mesmas folhas podem fazer muito bem para você. Cada folha tem lá sua ciência, mas não vou explicar cada uma para vocês. Quem aqui acredita em Deus? Todos levantaram a mão. Quantos de vocês sabem o que ele se parece? Quem já viu? Quem já viu Deus aqui? Eu já vi Deus e o vejo todos os dias.
Quando converso com as minhas plantas, converso com Deus. E seu intermediário nessa área é Ossain. Alguém aqui já ouviu falar de Ossain? Ele é o orixá responsável pelas folhas. É dele o poder de curar as pessoas, com uma infusão, com um chá. Cada orixá representa uma área da natureza. Quem aqui ama a natureza? Todos levantaram a mão. Quem aqui conhece e o respeita orixá? Algumas pessoas levantaram a mão. A vida, às vezes, nos prega cada peça. Imaginem quem ama a natureza, mesmo sem saber, ama a orixá. Tem um ditado africano que diz o seguinte: Kosi ewe, Kosi omi, Kosi orixá. Sem folha, sem água, sem orixá. Sem natureza, não existe orixá. 2 horas se passaram e Dona Mundinha continuava falando. Todas a ouviam atentamente. Ao final da palestra, Dona Mundinha deu o nome de algumas folhas para problemas simples, com dor de barriga, dor de cabeça, cólica e prisão de ventre. Depois de receber os parabéns de todos, ela estava indo embora com Kemi quando uma mulher veio se apresentar. Olá, parabéns. Sua palestra foi esclarecedora. Obrigada, mas não foi uma palestra, foi uma conversação. A senhora atende todas as segundas, eu sei, mas estou com um problema muito grande com a minha filha e não sei mais o que fazer. Ela está com a pele toda ferida e nenhum remédio faz com que seque. Já fui a todos os médicos e uma amiga me sugeriu a senhora. Eu poderia levar a minha filha lá hoje ou amanhã? Por favor. Desculpe, mas só posso fazer isso nas segundas. Sou um mero instrumento. Mas passe lá sim e vamos ver o que eu posso fazer. Muito obrigada. Até depois de amanhã, então. Para quem já esperou isso tudo, o que são 2 dias, né? Fique com Deus, minha filha. Dona Mundinha e Kemi foram andando para casa. Kemi estava muito feliz com o resultado positivo da palestra. Maninha, a senhora viu tanto de gente que aplaudiu a senhora? As duas riram. Você achou o quê, minha menina? Que eles iriam me vaiar? Que me fez um sinal de dúvida com a cabeça. Mas a natureza é tão linda. Como alguém vai me dizer que não gosta da cachoeira e do mar? Quem não precisa de água para viver? Eu sei que eu preciso, manhã, e muito. Que tal comemorarmos? Oba! As duas pararam numa sorveteria e Kemi se deliciou com o sorvete e as histórias de sua avó. Na segunda-feira, Kemi foi para a aula. Logo na chegada, encontrou Rafael e um grupo de meninos e meninas. Rafael lhe disse: "Posso falar com você? Vai me chamar de macumbeirinha de novo? Fique à vontade, não ligo mais. Sei o que sou e sei o que você é, um menino bobo e pobre de espírito." "Mas, Kemi, sem mas e nem meio mas. Quem quiser ser meu amigo, que seja, mas eu só queria me desculpar com você. Minha mãe disse." "Você quer se desculpar mesmo ou só está dizendo isso porque sua mãe vai lá em casa hoje com sua irmã?" Rafael ficou calado. Todos entraram para a aula e ele foi o último a chegar. "Hoje a aula vai ser sobre preconceito. Alguém sabe o que é?" Todos ficaram calados.
É, quando a gente julga alguma coisa sem ao menos saber o que é, ou melhor, é quando a gente julga alguma coisa sem saber ao menos o que é. Quando a gente acha que algo é ruim ou negativo só porque é diferente da nossa cultura. Demonstra a insegurança e a fraqueza do ser humano. Os preconceituosos são pessoas, no fundo, infelizes e medrosas. No intervalo, Kemi voltou a brincar de corda com suas amigas e Rafael ficou olhando e perguntou: posso pular também? As meninas dão espaço para ele entrar e voltam a cantar. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem um pé só. Senhoras e senhores, dê uma voltinha e vá para o olho da rua. Uau! Conto lindo, né? Então, agora nós vamos chamar a nossa primeira convidada, que é a dona Odete. Linda! Ela não está aparecendo para mim aqui, Rodrigo. A dona Odete. Apareceu? Não, ela só não está aparecendo para mim. Ah, agora sim. Tudo bem, dona Odete? Prazer enorme em recebê-la. Vou pedir para a senhora se apresentar, falar um pouquinho dos seus fazeres aí, com os chás e a sua relação com as folhas. Seja bem-vinda. Pode falar, né? Não, te apresenta? Fala teu nome. Eu vou me apresentar. Fala bem alto. Eu vou me apresentar. O meu nome é Odete de Souza Mota, natural de Taquara. Nasci em Taquara e eu não sou natural de lá. Vivi a vida toda em Taquara. E eu sou filha da dona Palmira, que todo mundo conhece, não é só em Taquara, a redondeza toda, Porto Alegre, São Paulo, todo mundo conhece a minha mãe. Aonde chegar e falar em Palmira, e sabe que é a dona Palmira que tinha o salão. E a mãe não era totalmente benzedeira, sabe assim, benzedeira. A mãe fazia oração também para as pessoas. E eu faço também oração. Quando a pessoa está precisando, eu faço. Eu tenho uma Bíblia Sagrada que eu ganhei da Suíça. A minha filha, eu tinha uma filha de criação, filho de criação, mas é filha postiça. Morava lá e ela é muito amiga da Margarida. Amiga e irmã. Então, ela trouxe uma Bíblia para nós de lá. E essa Bíblia é sagrada. Tudo que eu peço em nome dessa Bíblia, eu consigo. Eu ponho o nome da pessoa na Bíblia, carro roubado, qualquer coisa que precisar de saúde, paz, amor, eu sei dali. Então, eu quero que as pessoas saibam que ler a Bíblia é muito interessante também, porque a Bíblia ensina a gente a viver. Se nós estamos passando essa epidemia agora, por causa que já estava escrito na Bíblia, que nós ia passar isso aí. E não é só isso aí, vem mais ainda. Então, nós vamos ter que ter força para poder vencer essas batalhas que nós vamos ter que enfrentar. Que termina uma, vem outra. Eram 7 pragas. Então, nós temos 3, 4, só ainda falta mais. Então, eu me preocupo muito não é só comigo, me preocupo com o mundo inteiro, com as pessoas. Então, tem muita gente doente, estão ficando doentes dentro de casa, porque não sai. Então, a pessoa tem que não olhar muito a televisão, procurar escutar música, que a música limpa o cérebro da gente, não deixa a gente só pensar coisa ruim. Então, a pessoa chega na minha porta, eu não conheço, muitas vezes eu não conhecia. Sentiu mal na rua, eu não sabia que eu ajudava, segurava no meu portão pedindo socorro. Eu nem conhecia a pessoa. E eu botava para dentro da minha casa, cuidava dessa pessoa, a pessoa ia embora bem melhor, sem nada. Então, eu trabalho, o meu trabalho é dona de casa, eu faço todo o serviço, tenho 81 anos, não tenho 81, eu tenho 18, porque eu faço o serviço de tudo que as gurias de 18 não fazem. Então, eu me orgulho de mim, porque eu trabalho noite e dia, não sinto canseiro, não tenho dor, não tenho nada. Eu tenho saúde e muito amor para dar para as pessoas. Todas as pessoas que me procuram, que fazem amizade com a Margarida, depois passam para mim. São minhas filhas. Eu não sou mãe de santo, mas tenho um monte de filha. Eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. Isso eu sou, porque eu não era. Eu fui castigada para entender o que a Nossa Senhora Aparecida representava nas nossas vidas. Só porque ela era negra? Não é só porque ela ser negra. É porque a minha família tudo se envolvia, eu nunca me envolvi.
A minha mãe perguntou para mim, Odete, quer aprender a benzer? Eu digo, não. Eu não quero aprender o nome de benzer, porque se começa a chamar de benzedeira, não. Eu quero que seja uma pessoa simples, que ajuda as pessoas a tomar chá, e faço gargarejo para as pessoas. A pessoa tão mal, eu fui lá na casa, sem ninguém me convidar, eu chego e peço, quer ficar bom? Quero, então tomo o meu chá. Daí a pessoa toma o chá, mas não é só chá que eu faço também, eu faço xarope, mas o xarope que eu faço não é cozido, é um segredo que eu tenho. E esse xarope limpa. Já tirei pessoas que estavam no último para morrer na cama. Tem meus vizinhos aqui que são testemunha, e a pessoa ficou bom. O meu irmão também estava desenganado por causa do pulmão. Chamaram a família, eu fui lá, levei o chá que precisava, ele ficou bom. Durou 11 anos ainda. Então, e eu tenho saúde de ferro. A minha saúde é de ferro, porque eu não sinto nada. Trabalho, eu não posso parar de trabalhar. Se eu paro de trabalhar, eu me sinto mal. Eu quero viver trabalhando. E os meus chás são simples, é pouca coisa. É chá de trançagem, alecrim, aquele da frente ali, Marília, chá de bugre, canela. Eu faço chá para cada doença. Eu já tenho o que eu vou fazer, quebra pedra. Se a pedra rasteirinha tem a alta, mas a pedra rasteirinha é melhor. Sabe o que dá nas pedras? Aquela alta é boa, mas a outra é melhor. Deixa eu ver se elas querem perguntar alguma coisa. Vou virar aqui para ti. Ela começa a falar, parece um trator dela, vai atropelando. Falar tudo junto. Mas vamos Vocês querem levando. perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu vou pedir para a Andréia, nossa outra convidada, se apresentar também. E aí depois a gente abre para pergunta, pode ser, Margarida? Pode, vou desligar o microfone aqui. Eu não apresentei a Margarida. A Margarida é a filha da Dona Odete, que está aqui conosco, que está acompanhando ela, e que aceitou o convite para estar aqui junto. A nossa outra convidada é a Andréia. Já chegou, né, Andréia? Andréia? Ela está aí, Rodrigo? Eu estou. Vocês estão comigo? Então, bem-vinda, Andréia. Olá, boa noite Boa noite a todos. Primeiro, eu já é minha fala, agora a Dona Odete já... ia pedir para tu te apresentar e falar um pouquinho para nós. Bem-vinda. Tá bom. Eu sou Andréia, né? Então, mas primeiro eu quero pedir a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, e a bênção para quem é de bênção, né? Então, aqui, e agradecer a presença de alguns irmãos meus que vieram, mandei o link para eles, né? Aí, deu uma travadinha, né? Travou, né? Andréia, tu me ouve? Vou mandar uma mensagem. Então, para quem não precisa, assim, ver um coletivo com essa vontade, né, de discutir um tema tão precioso é muito inspirador, né? Dá muita alegria, né? Eu sou Andréia, eu sou natural da Chapada Diamantina, na Bahia. Sou filha de Geni, neta de Luzia, mãe de Uirá, meu filho. Sou antropóloga de formação, né? Sou também poeta, sou candomblessista, sou mestra em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia, né? E milito, né? Eu falo que eu milito, eu não só pesquiso, mas eu milito também, né? Com os povos tradicionais, né? Desde 2006, que eu estou na militância com os povos tradicionais, né? Os variados povos tradicionais, mas com uma concentração maior em quilombos e povos de terreiro, né? Comunidades de terreiro. E aí a gente está numa luta, né? A gente vem nessa luta desde 2006 e ela está tomando um corpo muito interessante,
né? Muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está passando por um momento, né, um pouco delicado, vamos chamar assim, a gente também está tendo muitas frentes de resistência, de otimismo, né, de união, né, de coletivos que estão, como esse, né, o Quilombo Literário, que se apresenta com essa vontade de estar junto para discutir um tema que é ancestral, né? Eu falo sempre que a questão da medicina é uma questão ancestral, né? A gente começa a discutir, por exemplo, falar de folhas, a gente está falando, sobretudo, de transformação e aprendizado, né? De co-aprendizagem. Então, por que co-aprendizagem? Porque as plantas ensinam, é uma relação com a planta, né? Então, quando a gente trata da planta como algo sagrado, como a gente viu no conto lindo e maravilhoso de Mel Adum, né? A gente está, dessa narrativa linda, né? Que traz um monte de coisa, tantos aspectos, inclusive ancestralidade e enfrentamento ao racismo religioso, e geração e aprendizagem, né? Então, e desse exemplo diário de uma pedagogia que é de resistência, né? Como essa avó que traz para essa menina esse ensinamento, não só das plantas, não só das folhas e da cura, né? Porque eu digo sempre, remédio também é feitiço, né? Então, se a gente mistura e as nossas mãos, a gente sabe que quando a gente tem esse chamado da cura, né? As nossas mãos, elas curam, né? E elas têm mas é um chamado, porque o processo é muito maior e menos complicado de entender do que a gente imagina. É porque a gente acabou fragmentando a nossa relação com a natureza e nos colocando num posicionamento de cultura e natureza, como se a cultura fosse nós, humanos, sobre humanos, né? E super ocidentais, e que não precisam mais da natureza. Mas a gente é natureza, né? A gente é bicho, a gente é natureza. E tem pessoas que são ensinadas pelas plantas. Isso eu já ouvi diversas vezes. Tem pessoas que ouvem as plantas, tem pessoas que sentem, tem pessoas que, desde crianças, sabem identificar plantas e sabem dividir as determinadas funções, né? As determinadas competências, né? E é um processo de transformação, né? E aí a gente vem... Eu falo que a minha pesquisa da vida é também uma militância, né? Mas eu tive permissão dos meus ancestrais, né? Porque é inspirador e foi inspirado, né? Essa mistura, e a gente aí vai ver, né? Mulheres nesse protagonismo, né? No protagonismo dessa ciência, e a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo, é uma ciência. Por quê? A gente está falando de experimentação, a gente está falando de método, né? A gente está falando de rigor, né? Então, imagine só, você pegar uma plantinha daquela e você descobrir, além de todas as inspirações e o contato que você precisa ter com a natureza, e ouvir a natureza, estar aberto e conectado à natureza, você conseguir misturar e conseguir curar, é porque já foi experimentado, né? E vem de um processo de códigos, né? São códigos aprendidos historicamente, né? Porque a gente trata experimentações históricas. E aí a gente que tem remédios fabulosos que curam, a gente sabe disso, né? A gente tem provas disso. A gente não precisa da prova da farmácia, super farmácia e as indústrias farmacêuticas para provar. Porque quando eles provam que funcionam, eles vendem, né? Quando eles provam, eles pegam esse patrimônio que é cultural, imaterial, genético, e ganham dinheiro com isso, né? E aí eles bolam um remédio que é a partir daquela planta que a gente está usando há milênios, há séculos, né? Então, e aí a gente vai comprar na farmácia, né? Às vezes a mesma coisa com a química, com e etc, e outras fabulações, né? Mas é isso, é um conto lindo que traz disso, dessa resistência, né? Fala de muita coisa, inclusive
do curar, né? Do se curar, né? Da dor, do racismo, curar também a sociedade do preconceito e do racismo, né? E a gente tem passado por isso de uma forma muito violenta, né? E, ao mesmo tempo, eu falo que esse é o ponto positivo, né? Esses ataques às mães de santo, a rezadeiras, a benzedeiras, né? E a gente está sofrendo esse ataque historicamente. E aí eu falo que são as mulheres porque a gente sabe que o contingente, né? Se a gente for falar de uma estatística e fizer essa coisa mais apurada, a maioria são mulheres, né? E a gente tem uma rede de sociabilidade, como trouxe lindamente, né, o conto, uma rede de sociabilidade em torno da cura que essas mulheres promovem, né, que não é só do corpo, né? É um apoio psicológico, é um apoio socioassistencial. Então, a gente viu agora, por exemplo, na pandemia, isso muito mais forte. Então, essas mulheres que concentram em si essa potência, né? Essa matripotência, elas mataram a fome de muita gente, né? Não, em comunidades tradicionais, em comunidades urbanas periféricas pelo Brasil. Então, é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né? E aí, como eu parto dos terreiros de candomblé para fazer essa abordagem, porque é meu lugar de fala, meu lugar de vivência, o meu lugar de aprendizado, desde criança, né? De forma institucional ou não, né? Eu fui criada por duas mulheres, né? Eu tive essa grande sorte, minha mãe e minha avó. E espiritualmente também pertenço às forças femininas, assim, de uma forma muito plena, né? Eu sou muito feliz por isso. Então, eu fui criada por essas duas mulheres que trazem essa sabedoria rural, tradicional, né? Quilombola, da Chapada Diamantina, e que as pessoas batiam na porta, né? De Dona Luzia, que é minha avó, para pedir as folhas, né? Para fazer remédio, para fazer garrafada. Então, minha avó curou a gente o tempo todo nisso. E a gente fala disso, eu sei que vocês todos, a maioria tem um depoimento para falar sobre isso, porque para a gente é cotidiano. E, ao mesmo tempo que é cotidiano, é banalizado, né, por outras pessoas. Para a gente tem uma importância enorme, está dentro da nossa memória. É o que nos estrutura, né, como ser humano, né, o que nos dá pertencimento. Mas para as outras pessoas é uma coisa banal. Não é banal. É banal porque é tratado como não científico, ou por vir de povos que são de resistência, né? O povo negro, o povo indígena, né? Então, a gente sabe o papel, por exemplo, das pajés e dos pajés, né? Para os povos indígenas. É um papel enorme, que não é só da cura do corpo, tem um papel social, porque, na verdade, nada é fragmentado, né? A avó de Kemi, ela tem um papel, além de cientista, além de mestra, né? Essa mestra do saber, né? Da botânica ancestral, mas ela tem um papel social muito grande, isso fica muito claro, né? A forma como ela educa é muito forte, né? E que a gente não está mais acostumado a assistir, né? Principalmente nos centros urbanos. Quem tem a sorte de ainda poder contemplar uma realidade mais tradicional, mais rural, mais para o interior, vai ver isso mais constantemente, né? Mas quando a gente não tem essa oportunidade, ou que a gente precisa realmente estar nos centros urbanos, a gente vai ver isso um pouco mais diminuído, né? Mas por vários motivos, principalmente pelos desafios que a gente tem enfrentado. E eu falo que um dos desafios em que está tudo junto, e que parece que é coisa de outro planeta, é afirmar esse saber como científico, né? É não aceitar que dentro das hierarquias, né, de saberes, ele seja colocado como como é tratado, não que não seja popular, ele é popular, né? E essa é a parte fantástica, mas como um saber subalterno, né? De menor eficácia. E aí eles pegam, né, a academia, coloca a eficácia como uma palavra que bastante
ligada a desenvolvimento e ao progresso, só que a gente não participa dessas definições. Para a gente, desenvolvimento é outra coisa. Para a gente é a gente sair, conversar, por exemplo, com uma avó dessas, com uma mãe dessas, porque ela não é a mãe só dos filhos dela, né? Ela é a mãe de muita gente. E sair muito melhor, né? Muito mais curado. Isso é um progresso. Mas a gente não é perguntado, não é a gente que formula, né? Então, eu acho que um bom lugar, e aí eu fiquei muito feliz com o convite também, da gente discutir, né? Essa ciência é dentro da academia, né? A gente tem que trazer, porque quando a gente passa por isso, geralmente é para alguém se apropriar do saber, transformar em remédio, bater palma para alguém, fazer uma homenagem qualquer para uma avó ou uma mãe, e depois e lucrar com isso, né? E o lucro também entra numa discussão, né? E aí é isso, eu fiquei muito feliz de ver. Então, são muitos aspectos que circulam e a gente tem que tratar esse conjunto de saberes como epistemologia mesmo, né? E eles foram, e são tratados, e até hoje são tratados, como a partir das ferramentas do epistemicídio, né? Colocado abaixo, transformado, quando não é chamado de bruxa, né? Que a gente conhece toda essa, de feiticeira, né, seja benzedeira, seja raizeira. Então, a gente vê muitas mulheres dessas, e muitos homens também, né? Eu conheço histórias de pais de santo, por exemplo, que tem uma trajetória ligada à cura, principalmente no seu desenvolvimento espiritual, muito grande, né? De todo mundo que eu fico conversando, muito grande, que se tratou e que buscou e que recebeu a missão do curar, né? Das forças da natureza, e a gente pode dar vários nomes, né? Aos encantos, né? Inclusive orixás, voduns, inquices, né, encantados, e todos os nomes que têm as forças, as grandes forças da natureza. E tem uma frase linda, né, desse conto, que é: quem ama a natureza, ama o orixá, né? É isso. Então, se a gente sente esse chamado, e eu falo chamado, às vezes é só uma empatia, né, de ver, por exemplo, um lugar que a gente conhecia verde, conhecia com planta, e que com árvore, mínima que seja, que está devastado, né? Devastado. Então, a gente sentir isso, né? Sentir essa dor, né? Já ter uma ligação muito maior com a natureza. E aí ela traz isso de uma forma muito linda, né? Porque não é só didático, é uma pedagogia especial, né? Uma pedagogia que rompe, que vai adiante, que eu falo que é a partir do caminho do amor pelo aprendizado, né? Você vê que essa mulher, ela cura da ignorância também, né? Eu fiquei muito emocionada, eu não conhecia o conto e muito agradecida também. Ela cura da ignorância, né? Dessa ignorância de você não saber nem o que você é e do que você precisa, né? Que é uma cegueira no sentido pejorativo mesmo, sabe? Uma ignorância, uma perdição no mundo, né? Que a gente pode muito bem tentar desenvolver essa visão, ou pelo menos esse sentir, né? A natureza. E a gente pode passar, e eu acho que a gente passa muitas vidas fazendo isso. E é uma grande dádiva, né? Esse sentimento. Uma delas é a gente também militar pela pesquisa, pegar a nossa caneta, e a nossa caneta é uma ferramenta de luta, né? Ela não é só, né? Ela não é só uma coisa para enfeitar, né? Ela é como uma enxada. Ela também planta, e ela também pode ser uma espada, né? Uma caneta também é uma espada. E tratar esses saberes como científicos mesmo, né? Como ela é tratada, e esse papel dessas pessoas como papéis políticos, não dessa política e essa identificação política que a gente conhece, mas desses papéis políticos, sociais, políticos, socioassistenciais. Eu insisto nisso porque é também socioassistenciais, né? Lugares onde, por exemplo, não chega apoio psicológico de tal instituição, mas existe já essa rede de apoio também há muito tempo, a gente sabe disso. Além de toda a rede de mulheres que tomam contas, e a circulação, né? Como sociólogos chamam, circulação, uma querida, né? Vou citá-la, circulação das crianças, né? Que são criadas
Na verdade, é esse sentido do comunal, né, que nós temos. Eu sei que muitas de vocês têm de ser criado por uma família que não é só o pai, a mãe, etc., né, nuclear, dividida dessa forma, mas que é toda uma comunidade. E participa da educação das crianças uma comunidade, né? Então, às vezes, é o povo da rua, às vezes é o vizinho. E quanto mais isso, né, for mais... Claro que tem os problemas, eu não estou romantizando, né? Mas é porque a gente viver dá problema mesmo, né? Aprender também. E é isso. Então, é tratar esses aprendizados e esses saberes como científicos e saber que a gente... que essas pessoas, assim, que como Dona Odete, né? E como Dona Mundinha, a avó de Kemi, elas têm a maestria não só do ensinar, mas do aprender, né? Elas aprendem com as plantas. As plantas ensinam, né? Ensinam a cura. Então, para se a gente perceber no conto, é disso que ela está falando, né? De como ela tem uma missão, inclusive de curar da ignorância, né? Que a gente precisa se curar. E, às vezes, curar o outro que está mais próximo, não de uma forma super altruísta, mas como uma missão mesmo, né? Para poder romper e para poder viver. Então, é isso. Eu gostei muito do convite, fico muito feliz, né, por estar discutindo o tema. Não sei nem se eu tenho tempo, estou aqui falando, eu falo horrores quando eu começo a falar, principalmente sobre esse tema. E aí, não por acaso, porque claro que eu não acredito em acaso, né? Eu estou me dedicando a esse tema há um tempo, né? Vou e volto em várias coisas e sou sempre convidada a estar novamente falando sobre ele e sobre essas especulações que vêm na minha cabeça de várias formas, né? Sobre a cura. E ontem recebi, vou colocar aqui no chat, recebi, não por acaso, foi ontem mesmo à noite, o link de um livro de contos que são Mulheres das Ervas, que eu não sei se vocês já têm, eu vou colocar aqui para que vocês tenham acesso, lindos, que são experiências disso tudo que a gente está falando, né? São várias autoras e autores que trazem essas experiências, né? Do curar com as plantas, né? A gente não cura usando as plantas, a gente cura, quando a gente está falando de espiritualidade, de contato desse tipo, a gente cura com as plantas, né? É isso, eu acho que eu coloquei aqui, alguém falou, eu quero, tá aqui, eu não sei se dá para ver esse link que eu coloquei aqui no chat, o link que porque ele está em PDF, o livrinho, é um livro de 213 páginas, Mulheres das Ervas, uma antologia, muito bonito, comecei a ler ontem mesmo, e tá aí, tá todo disponível. É isso, eu agradeço mais uma vez, estou à disposição, não sei se eu extravasei o tempo, vou abrir para que a gente, eu prefiro dialogar, né? Eu prefiro conversar. Tá bom? Nós que agradecemos a tua presença maravilhosa. Eu fiquei pensando nesse não acaso, né? Essa semana foi a semana que a gente recebeu tua amiga aqui, a Vivian, nossa querida, e nós demoramos mais tempo para encontrar as convidadas e relacionassem com o tema. E aí o meu colega que não está aqui, que é o Éder, as pessoas não respondiam. E vocês duas responderam de última hora, mas de pronto, assim. Eu fiquei pensando, a Dona Odete não vai aceitar, eu acho. Falava isso para o Éder, e tá aí a Dona Odete conosco. E aí falei para a Vivian, eu acho que essa mulher não vai aceitar, porque... E aí, te convenci, acho que veio daqui, dali, deu tudo certo, vocês são maravilhosos. Já tem mão levantada, então, né? Quem quiser falar depois da Raquel, levanta a mãozinha ali, tá bem? Boa noite a todos e a todas, a Dona Odete, a Andréia, que momento lindo, que peço desculpa de não poder estar com vocês a semana passada, porque esse quilombo é o nosso aquilombamento, né? Então, é um momento
é um momento lindíssimo esse que a gente está fazendo, lindíssimo. A gente não tem nem dimensão do que a gente está fazendo, né? Mas eu queria colocar algumas coisas assim que eu achei super interessantes, assim, que a Andrea também tocou nesse assunto, e a Dona Odete também, né? O feio que está dentro da nossa cabeça, né? Como é difícil a gente lidar com essas coisas nessa sociedade onde tem um padrão e uma ciência que não nos reconhece, né? Que não desce do salto, e aí eu vou usar, sou muito freiriana, eu vou usar Paulo Freire, que diz, né, que enquanto a gente não descer do salto, sabe, botar o pé no chão, botar o pé no barro e conhecer essa nossa realidade, né? Enquanto a academia não fizer isso, enquanto a academia não derrubar os muros, né, a gente não vai conseguir ultrapassar essa barreira que a gente tem tão feia, na verdade. É bem isso que o conto coloca, né? O quanto de feio tem dentro das cabeças que não nos permite ver e entender e acreditar nesse outro lado, e que em muitos momentos a gente acaba se boicotando na nossa historicidade, na nossa ancestralidade, para dar conta de uma ciência que não nos compreende. E eu digo isso porque eu sou do mundo do direito, e eu digo que o mundo do direito, ele não dá direito para nós. A gente não cabe dentro dele. São várias coisas que não cabem. E eu digo que eu opero o direito no sentido de burlar aquilo que esse direito dá para a branquitude, mas que nos deixa, em quase todos os momentos que a gente busca o direito, às margens, né? Eu fiquei pensando também, né, em quantas mães mundinhas a gente tem na sociedade e a gente conhece, né? A minha avó materna era uma benzedeira. E então eu fui criada muito com a cura da erva de chá, com benzer e tal, esse outro lado que a gente está falando aqui hoje, né? E quantas pessoas hoje a gente conhece? Eu tenho um filho de 21 anos que eu consegui levar ele numa pessoa para benzer uma vez quando era pequenininho, porque a gente, quando vem para a cidade grande, a gente acaba perdendo, né, essa nossa ancestralidade, essa nossa história, o nosso cotidiano da vida do interior acaba sendo outro, e a gente acaba caindo nessa ciência farmacêutica, né? E acabamos esquecendo disso, né? O respeito aos orixás, né? Eu sou da religião, né? E é bem isso, né? Não existe orixá sem natureza. Não existe. Os nossos orixás estão todos na natureza, né? E eu participo do Quilombo Urbano, Ocupação Canto de Conexão, aqui em Pelotas, e eu sempre digo, né, que esses espaços, assim como esse virtual aqui do Quilombo Literário, né, são espaços de resistência, e que a gente tem que estar muito, muito próximo. Então, assim, para mim, com certeza é uma dor quando eu não consigo estar na sexta-feira aqui, porque eu tenho outros compromissos e acabo não conseguindo me agendar para estar aqui. Dizer o quanto estou feliz hoje de poder partilhar esse momento extremamente mágico que nós estamos vivendo, que a gente está se permitindo viver, né? E é isso, é vida que segue, que a gente continue, sim, acreditando no nosso saber popular, mesmo que a academia não nos dê esse pertencimento, que a gente bata na porta e diga que ele existe,
que ele está aí, que ele é que nos constrói. Se a gente está aqui hoje, se a gente consegue entrar hoje dentro de uma academia, a gente entra porque a gente tem, sim, esse saber popular. Porque a gente traz, na nossa ancestralidade, esse saber popular. E que a ciência, em alguns momentos, vai se utilizar dele, sim, mas em alguns momentos, e a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não pode deixar, e a gente tem que ser quilombo, a gente tem que se aquilombar na resistência de que esse saber não pode ser apropriado, né? Que a gente construa isso de uma forma onde não haja apropriação, onde não vão nos nossos para se apropriar desse conhecimento, mas que depois esquecem. Depois que a pesquisa acaba, todo mundo esquece. Era isso, eu queria só contribuir e dizer que eu sou muito feliz e gratidão por vocês todos fazerem parte do meu presente hoje. E muito obrigada, dona Odete, muito obrigada, Andréia, Rodrigo, Karina, dona Sandra, todo mundo aí. Valeu. Obrigada, Raquel. Mais alguém, gente? Ó, Karina. Oi. Assim, ó, eu preciso organizar o jantar dela às 7h30. Ela come cedo, né? Ela tem o hábito de comer cedo, por isso que ela chegou nessa idade que ela está, né? Aos 81. Então, eu preciso organizar, porque depois ela toma o remédio, daí ela dorme cedo também. Então, assim, ó, ela quer falar para vocês mais alguma coisa aqui. Não sei se tem alguma pergunta direcionada a ela, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos ter que sair da reunião, infelizmente. Tudo bem, a gente entende perfeitamente, agradece mais uma vez. Tem alguém com alguma pergunta para a dona Odete? Pode falar, dona Odete. Fique à vontade. Eu quero agradecer o convite que eu recebi de vocês. Fiquei muito honrada. Saber que a gente é velha, mas não é esquecida. Porque, geralmente, né, quando a gente fica bem velha mesmo, não é mais a mesma coisa que o jovem, né? Como a gente é velha, às vezes não é convidado para nada, mas eu sou convidada. A Margarida já é a que me leva para sair e tudo. Dançar. Meus netos dançam comigo nas festas. Eu me divirto ainda. Não tenho nada a dizer mais. Muito obrigado por me convidar. Eu espero que Deus dê muita saúde, paz, que não chegue esse vírus nas portas de vocês, de ninguém. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Obrigado pelo convite. Eu nem sei como agradecer. Eu não gosto de conversar, mas quando eu converso demais. Muito obrigada, gurias. Eu não sei se o tamboreiro está aí, acho que não está mais, saiu, mas muito obrigada, Margarida, muito obrigada, dona Odete. Nós Valeu agradecemos. Mesmo. Até e hoje a ela próxima. ficou bisa de novo, né? Nasceu meu neto hoje, nasceu. Então ela ganhou mais um bisneto. Então ela está vendo tudo isso, isso é muito bom. E para nós também, nossa matriarca. Muito obrigada, gurias. Se quiserem deixar o número aqui para eu colocar no grupo para vocês participarem de outro encontro, aí me manda mensagem. Tá bem? Tá bom. Uma boa noite. Tchau. Tchau. Seguimos aqui, então, com a Andréia. Alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? A Sônia levantou a mão. Sônia, vai lá, Sônia. Olá, tudo bom? Então, primeiramente também agradecer o assunto de hoje, que para mim é muito, muito importante, muito significativo, né? Como eu sou oriunda do meio rural, eu conheço toda essa interação das pessoas com as plantas, e eu tenho paixão, e tenho minhas ervinhas no pátio também, então não gosto de tomar remédio farmacêutico. Eu prefiro meu chazinho de boldo, ou, enfim, quando estou machucada, usar me esqueci, a babosa, enfim, né, essas coisas assim, mais naturais. Eu escutei, né, a Andréia falando, e claro, como eu conheço, assim, eu sei que isso é um saber riquíssimo, valiosíssimo,
né, que tem toda uma história de milênios, talvez possa dizer que a humanidade ela surge, né, com essa medicina natural, né, enfim, antes de existirem os laboratórios farmacêuticos, a medicina natural ela sempre existiu e as pessoas né, sempre se curaram, né, usando essas ervas. Eu fico pensando assim, isso é um saber ancestral que os indígenas, que é um povo da floresta, que tem esse conhecimento muito enraizado, também os africanos, os quilombolas, né? Eu penso assim, como é que vocês, como é que se percebe essa questão de quem não é desses povos, né? Que não é indígena, que não é do povo quilombola ou descendente de africanos, quando esses outros povos começam a usar esse conhecimento. Como é que isso pode ser visto como uma coisa também verdadeira, como também essas pessoas terem realmente um poder de cura, ou isso é algo meio, como é que eu vou dizer assim, fajuto, inventado, tipo uma fake news, assim, que não é verdade, que não é tão verdade quanto esses povos realmente que têm esse conhecimento. Porque o povo branco, infelizmente, ele não sabe respeitar a floresta. Ele não é ele não tem essa ligação tão interna quanto um povo indígena e quanto o povo africano, né? Então, essa é uma dúvida assim que eu tenho. Que poderias me dizer sobre isso, assim? Tu responde, André, ou tu quer um... Não, eu vou responder, assim, na verdade não é nenhuma resposta, é uma reflexão. Eu acho assim, sabe, Sônia, que é uma pergunta muito pertinente, né? Pertinente porque o que a gente assiste, claro que a gente não... Eu falo sempre assim, quem somos nós, né? Para a gente julgar, por exemplo, a ancestralidade de outra pessoa ou o que essa pessoa tem de contato com a natureza, né? Eu acho que vai muito mais, passa por outras questões, né? Por outras questões que não pelo nosso julgamento, né? É uma coisa muito íntima, né? Mas, assim, eu discuto realmente, e aí são casos e casos, eu falo que são casos e casos, né? Que a gente assiste alguns casos que são realmente de apropriação, e alguns outros casos que não são só apropriação, né? Que são também, que são usurpação, né? De saberes, então, de registros, por exemplo, como eu já vi acontecer, e que fico acompanhando, assim, né? De registros de um saber, registros mesmo, estou falando de burocracia, de um saber que a gente sabe que é de um determinado povo, e aí a gente está falando de patrimônio genético, né? Não é à toa que tem toda uma legislação para proteger e etc., que não está, né, não está sendo acionada, né? A gente está numa fase bem difícil. Mas que a gente sabe, por exemplo, que existem e que eu acho que é super discutível, sabe? A gente tem que realmente discutir isso, né? Porque a gente assiste apropriações que são roubos, né? Que são roubos de um conhecimento, né? Que a gente está falando de propriedade intelectual, só que de um povo, não de uma pessoa, de um CPF, né? A gente está falando de um grupo, né? E existe também pessoas que são aprendizes, né? E que têm muita vontade de aprender, né? E que tem essa abertura e esse respeito muito grande pela história, né? E que a gente não tem que julgar, né? E aí, uma coisa é a gente falar de uma pessoa que tem essa predisposição, esse amor, né, pela cura, pelas plantas, esse respeito, esse entendimento da natureza. E outra coisa é a gente falar, por exemplo, de uma corporação ou de uma pessoa que trata isso como uma mercadoria, né? E que a gente sabe que o capital ele está baseado nisso, né?
nessa transformação também da natureza em mercadoria, muito nisso, né? E dos saberes em também mercadoria, nessa coisificação, nessa alienação dos processos, né? Então, a gente vai ver, existem casos e casos, né? E aí é onde entra, eu acho que assim, as normativas jurídicas, e aí tem Raquel do direito aqui, que é ótimo, claro que ela não precisa, como a gente fala, não precisa entender tudo, não precisa entender sobre essa parte, mas que a gente sabe que quando funciona, é ótimo que funcionasse, né? Essa regulação, né? Mas a gente sabe que não funciona, né? E que, por exemplo, você citou os povos indígenas. Os povos indígenas perdem muito desse conhecimento, né? Para indústrias farmacêuticas, por exemplo, ou para pessoas que fazem uso, e que aí são questões, quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente está falando de corporações internacionais. E também de casos e casos de uso de plantas sagradas, por exemplo, né? Que eu acho também super discutível, né? E aí eu vou ser polêmica, eu sou polêmica, né? Como a questão da ayahuasca, por exemplo, né? Então a gente sabe que a ayahuasca é uma planta sagrada, e que a gente sabe, né? Historicamente registrada, etc. Os povos amazônicos e tal, não só no Brasil. Tem uma linda história, né, dessa planta, do aprendizado, né, das pessoas com essa planta, né? E a gente sabe que ele está passando por um processo, toda ritualística, por um processo de apropriação, né? E que as pessoas não entendem, por exemplo, o processo de resistência, né, que tem por trás do uso da ayahuasca. Eu estou dando um exemplo da ayahuasca porque é muito famosa, né? E tem vários usos, digamos assim, né? Então, existem casos e casos, né? A gente não pode julgar todos os casos como se fosse simplesmente apropriação, porque tem coisa que não passa pelo nosso julgamento. E a gente pode se surpreender, né? Muitas vezes dentro das nossas verdades, dos nossos preconceitos com algumas pessoas, por causa da origem dela, ou por causa da cor, ou por causa de não sei o que lá, né? E tem casos de apropriação mesmo, que são casos horrorosos, né? De pessoas que registram um óleo de uma planta que é usado por um povo. Eu já vi um caso desse assim. Agora esse negócio até deu errado, deu até problema para essa pessoa. Mas uma coisa que é deles, a planta é deles, a planta convive com eles, né? Eles usam esse óleo há muito tempo, fazem óleo dessa planta, né? Da mescla, né? Eu estou falando da mescla. E essa pessoa simplesmente estava entrando num debate de patrimônio, né? Com um povo que está no mesmo lugar há séculos, né? Que está convivendo com a planta há séculos. Então é uma questão que não era nem para passar por nenhuma discussão, né? Então, mas eu acho que deu um problema na Anvisa de não sei o que. Foi por outro lado, mas que o negócio não deu certo. Então, porque ela tinha registrado uns remédios com essa planta sem pedir autorização. Então, eu acho que vai muito, de respeito mesmo, viu? E das intenções das pessoas. E aí a gente vai encontrar, de um tudo, como a gente fala aqui, viu? É de um tudo. Porque vai ter gente que pega o saber, que não sei o quê, e vende mesmo para a indústria farmacêutica. E vai ter gente que aprende, né? Vai ter gente que aprende mesmo, que tem esse contato, né? Vai mesmo, são muitos casos e muitas histórias, né? É isso. Não sei se foi essa, né, a questão, mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre patrimônio, né? Discutir a fundo mesmo, com todas as nuances, né? Pensar em várias coisas, inclusive em patrimônio, vincular o patrimônio genético ao patrimônio histórico, material e imaterial, né? E territorial, viu, gente? Eu falo que a gente está precisando fazer uma discussão urgente de patrimônio territorial, né? Do direito territorial com o direito patrimonial, né? Nos nossos campos, né? Nos nossos campos diversos de pesquisa e de aprendizado. Né? É isso. Muito bem. Mais alguém? É isso. Muito obrigada, André. Quer fazer alguma consideração? A gente fica boba com a fala da André, né? Não
Não tem vontade de interromper. Ninguém quer perguntar nada? É o que eu sempre digo, né? A gente tem que aprender com as pessoas certas, né? Porque tem muita gente assim que nos fala coisas que não são. Então, aprender com as pessoas certas, a gente fica bobo assim ouvindo. E eu fiquei bobo ouvindo ela falar. Uma, né? Porque o assunto e outra, assim, ó, a propriedade com quem tá falando, né? Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Ó, o Elano. Eu não sei quem. Rafael Garcia. Se quiserem continuar nos acompanhando e quiserem colocar Elano é uma pessoa querida. Fala, Elano. Se apresenta aí, Elano, então. Nós adoramos conhecer pessoas queridas. Olá, o papo tá tão bom que eu estava aqui atento, né? Ouvindo. Deixa eu melhorar um pouquinho a câmera aqui. Ouvindo vocês, né? E, bom, boa noite, né? Antes de mais nada. É sempre bom ouvir a minha amiga, irmã, mestra Andréia, né? A bênção, né? A gente, nessa caminhada de vida aí, a ancestralidade nos colocou no compasso, né? De novo para a gente enfrentar batalhas. E é muito bom ver que tem outras pessoas, né? Em cada cantinho desse mundão de meu Deus. Aí. Eu sou muito feliz, né? Assim, aprendo muito com a Andréia, né? Com as outras pessoas que fazem parte, né, da nossa rede de caminhada. E é sempre um momento muito rico, né? Assim, hoje, atualmente, eu estou no doutorado da Universidade Federal do Sul da Bahia, contribuição também muito da minha irmã, né, incentivando aí, a Andréia, né, colaborando, enfim, tudo mais, orientando, né, que essa mulher é uma guerreira de mão cheia, né? E parabenizar, né, vocês pela iniciativa, né? Eu estou no momento em Porto Seguro, Bahia, né? Terra que dizem, né, ser o berço do país, mas que sofre e muito, né, com todas essas questões, né? Então, André é parte daqui também, né? Estamos com muita saudade, viu, minha querida, de tê-la aqui conosco, né? E precisamos... Em breve, eu chego aí. Ah, com certeza. Precisamos sim somar esforços, né, para fazer alguma coisa, porque ainda temos uns aos outros, né? E nossa geração, quando eu digo nossa, eu digo nós que ainda estamos de pé, né? Temos nossa contribuição, nosso compromisso a dar. Então, a ida para a universidade não foi à toa, né? Não é à toa a questão de ser, né, parte desse espaço, né, já que eles pedem que a gente tenha um pedaço de papel para dizer que é isso, para dizer que é aquilo, enfim, então que seja. Então, como diz aqui na Bahia, receba aí seu pedaço de papel, né, por cima do peito, por cima da cara, e a gente amarra, né, nossas ações conjuntamente. Então, desde já, eu, junto com o grupo de pesquisa que faço parte, né, e também da universidade, e de um movimento que temos aqui chamado de Terreirada, né, nos colocamos à disposição. A Andréa também é parte disso aí, né, viva, somos parte viva disso tudo, e zelamos bastante pelos nossos, né, principalmente os nossos que têm a nos ensinar, os nossos que estão aí muitas das vezes esquecidos, né, e que só são lembrados quando os saberes precisam ser extraídos, né, os saberes são extraídos, escritos, muitas das vezes, né, vendidos, né, e depois volta para o esquecimento novamente. Então, eu acho que esse movimento está muito claro, né, acho que me parece que acontece aí com vocês também, aqui é uma discussão grande, né, que nós estamos travando, né. Então, que bom, né, parabéns, né, pela iniciativa, eu espero, André, que você possa aí
inflamar a turma e fazer um convite para participar conosco da Terreirada, né? Que vai ser muito bacana, né? Essa interação, sobretudo, dessas E mulheres. das discussões do Macaia, né, gente? A gente tem eu e Elano, e outras pessoas, né? Nossos outros irmãos e irmãs, temos uma rede, somos parte de uma rede, a Rede Macaia, né? Que é a rede de saberes ancestrais afro-indígenas, né? Do extremo sul da Bahia, que eu falo que, por enquanto, está só no extremo sul da Bahia, mas que vai ser da Bahia, né? Que a gente vai para a Chapada Diamantina, para o Recôncavo, lá para o Recôncavo também, né? O povo do Recôncavo adora a ideia. Então, e levar para outros lugares. Vocês Para mim, travou, para vocês também. Ah, que pena. Também, igual aquela hora no início. Acho que a internet dela tá instável. Que pena mesmo. Acho que daqui a pouco ela volta. Amanda tinha pedido. Stacia. Voltou. É isso, viu? Vocês são convidadas e convidados. E a Terreirada, a gente tem um evento, por enquanto, é online, né? Vai ser online, né? Aí vocês vou mandar o link, vamos pensar também em tema, né? Para a gente pensar junto. Eu acho que vai ser bem diverso, eu não sei como é que tá os pensamentos. O que vier é bem-vindo, o pensamento está aberto, né? Essa semana, inclusive, a gente já teve uma discussão acerca da Terreirada, e vai ser muito bom se o movimento de vocês, o Quilombo Literário, né, enfim, está presente e interagir. Na edição passada, tivemos a participação do movimento de matriz de cultura africana do Espírito Santo, né, de Vitória, né? Acho que a Andrea lembra, a turma ligada à casa de Babaiugum, né? Que é ligada que trabalha com culto à ancestralidade, tanto masculina quanto feminina, né? Então foi muito boa as discussões, os debates, e a gente mescla o âmbito acadêmico, o âmbito do saber popular, mas sobretudo centrado na valorização dos nossos mais velhos, né? Que é muito importante. Vamos encher essa terreirada. Que honra! Vamos. Obrigada, Elano. Cibele. Olha, boa noite. Obrigada, Elano. Saudade, irmão, sua bênção. Boa noite. Oi. Tudo bem com vocês? Boa Eu sou noite. mãe da Cibele. Estou adorando tudo que vocês estão falando. Eu incentivei ela para participar desse Quilombo Literário, para conhecer. Então, eu disse para a Cibele, chama, porque eu estou para ver como eu estou gostando do que ela está aprendendo, o que ela está conhecendo. E eu também estou aprendendo muita coisa escutando vocês. Bem-vindas, obrigada, que prazer enorme. Mais alguém quer falar, gente? Muito bom. Pois então, nós vamos nos encaminhando para o final, né? Porque ninguém quer falar, e aí a Andréia vai falar para nós. Eu vou pedir, é que acho que a internet do povo não está muito boa hoje, né? Quem... Tá. Deise, a minha também não está boa hoje, não. Está travando. Quem está pela primeira vez, que quiser se apresentar, quem quiser deixar o número ali, a gente coloca no grupo do WhatsApp, tá bem? E aí vai receber... Vou colocar o meu, então, viu? Toda semana vai... Ó, o Laércio. Quer falar, Laércio? Tu tem que abrir teu microfone. Tá fechado. Obrigada, André. Boa noite a todos. Eu quero dizer o seguinte, os encontros do Quilombo Literário estão muito bons, estão bem diversificados assuntos, com pessoas bem
interessantes para ouvir, assuntos muito bons. E eu estou olhando, nós estamos olhando essa atividade, eu e o pai, vou mostrar o pai aqui. Então, toda sexta-feira é uma alegria poder assistir a atividade, é muito bom. Obrigada, Laércio. O Laércio nos acompanha desde o primeiro encontro, e a gente fica muito feliz com a tua presença em todos eles. Bom, é isso então, gente. Eu não sei abrir aqui, mas o pessoal acho que é isso, está babando a agroecologia FURG presente aqui no Quilombo. É tu, Rafa? Eu não enxergo. Não enxergo. Ai, que saudade, guria. Que legal que vocês chegaram ao curso de agroecologia. Aqui nós temos, Andréia, a educação do campo, Maravilha. Eu amo agroecologia. Vem para cá nos visitar também. Tem Vou quilombo bonito aqui, tem uma lagoa dos patos. Então tá, gente. Nós vamos nos encaminhando para o final. Vamos pedir para a Andréia fazer a fala final dela, sem pressa. Agradecer muito. Muito obrigada. Novamente. E vamos seguindo na luta. Vamos seguindo, sim. Vou fazer, então, uma fala final, né? Na verdade, uma reflexão, né? Para a gente ficar pensando um pouco nisso que Dona Mundinha traz, né? Como saber, né? Que ela traz, esse tanto de informação que Mel Adum traz da vida de Dona Mundinha, né? Travou, André. Eu queria fazer uma fala muito breve, porque eu sou poeta, né? Então, eu consigo falar disso agora sem problemas, né? Que antes eu tinha uma timidez enorme para falar sobre a minha poesia, né? Ela foi libertada. Eu libertei ela. Então, eu tenho um poema em formato de raio, né? Que é o seguinte: absolutamente tudo que a luz faz na planta é claridade. É isso. Eu agradeço a vocês, né? Mais uma vez, nessa sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia que eu amo. E é isso. Eu agradeço aos ancestrais, né? Por esse encontro tão fortalecedor. A gente precisa dele, né? Mais que nunca, a gente precisa estar junto, se unir, né? Nas nossas lutas e no nosso amor à vida. Eu falo que a gente está, na verdade, na luta porque a gente gosta da vida, né? É isso. Estou aberta a conversações, né? A conversações, a diálogo, a parcerias, para a gente pensar coisas junto. Encher a terreirada, vocês de antemão já estão convidadas e convidados, viu, a participar. Eu mando o link no grupo, a gente está ainda organizando, vou dar várias sugestões, e para vocês participarem também com algumas falas, tá bom? Contem comigo. Muitíssimo obrigada. Esse teu poema me arrepiou, me deu vontade de chorar. Eu curto o poema. Um curto poema. Gente, obrigada de novo, né, por esse presente que é estar junto com vocês todas as sextas-feiras. Que bom que vocês, a maioria, né, já está aqui no grupo, já está conosco, né, Sônia? A Sônia também é uma que está desde o início, assim, descobriu o quilombo e ficou, já quilombou por aqui. E até a próxima sexta, nos falamos, um beijo grande. Vamos tentar um print com as câmeras abertas? Vamos.